Você já sentiu no fundo da sua alma que existe algo muito maior acontecendo ao seu redor, mas que ninguém ousa falar? Já teve a sensação de que tudo à sua volta é uma peça de teatro bem ensaiada, criada para manter você distraído? Enquanto uma verdade perigosa é mantida em segredo, o que eu vou revelar aqui não é para qualquer um. É para aqueles que sentem o chamado, para os que sabem que nasceram para algo maior, para os que, mesmo cercados de dúvidas e obstáculos, nunca conseguiram apagar aquela voz interna que diz: você foi escolhido. Se você chegou até este vídeo, não é por acaso. Isso significa que o seu despertar já começou. E que eles, aqueles que sempre quiseram controlar você, já estão com medo. Mas antes de irmos mais fundo, eu preciso da sua ajuda. Curta este vídeo agora, se inscreva no canal, ative o sininho para que essa mensagem não se perca no meio do ruído que eles criam para nos calar. E mais, deixe o número 88 aqui nos comentários. Esse número é o símbolo dos escolhidos, daqueles que estão acordando para um propósito maior, para uma vida livre das correntes invisíveis que controlam o mundo. Se você sente que essa mensagem é para você, então prove. Escreva 88 e mostre que você faz parte dessa jornada. O que vem a seguir pode mudar tudo o que você acredita sobre a sua vida e sobre o mundo. Então, respire fundo, mantenha-se comigo até o final e prepare-se, porque a verdade que eles mais temem está prestes a ser revelada. Desde o momento em que você começou a questionar o que estava à sua volta, algo dentro deles despertou pânico. Não era apenas o medo de perder o controle. Era o medo de que você percebesse que o controle deles nunca foi real. Eles sabiam que bastava uma centelha para acender o fogo da consciência e que essa chama, uma vez acesa, jamais poderia ser apagada. Esse sinal não veio como um anúncio claro ou uma revelação cinematográfica, mas como pequenas percepções que se infiltraram no seu pensamento. A estranheza de certas verdades oficiais, a sensação constante de que havia algo não dito, algo que não se encaixava. E quanto mais você notava essas falhas na narrativa, mais difícil ficava para eles manterem a farsa. Eles trabalharam incansavelmente para evitar que você chegasse a esse momento. Distrações, crises fabricadas, vozes falsas se passando por conselheiros, tudo fazia parte de um plano cuidadosamente estruturado para desviar sua atenção. A estratégia era simples: manter você ocupado demais para pensar, cansado demais para questionar, anestesiado demais para sentir. Só que havia um detalhe que eles não calcularam: sua capacidade de perceber o padrão por trás do caos. Enquanto muitos se afogavam no turbilhão, você começou a nadar contra a corrente. E agora, aqui está você. Esse é o sinal que eles mais temiam. Não um evento, mas a sua decisão de enxergar. O simples fato de você estar consciente já é uma ameaça. Cada pensamento livre é como um martelo batendo contra a parede que eles ergueram ao seu redor. E eles sabem que, se essa parede ruir para você, pode ruir para todos. A maior arma que eles possuem não é a força física, nem a tecnologia. É a mentira. Uma mentira repetida tantas vezes que se tornou realidade para milhões. Eles não temem armas, não temem rebeliões físicas. Eles temem o momento em que você perceber que a prisão nunca teve trancas, apenas grades imaginárias. O controle deles depende da sua crença cega e basta um instante de clareza para derrubar séculos de manipulação. Quando essa verdade começa a se revelar, o efeito é devastador para quem construiu sua influência sobre ilusões. É como arrancar o pano que cobre um truque de mágica e mostrar que tudo não passava de encenação. E aqui está o ponto crucial: eles não têm um plano B. Tudo que possuem depende dessa teia de narrativas falsas que mantém as pessoas presas em medo, culpa ou conformidade. Quando você vê, não consegue desver. Quando entende, não consegue mais fingir que não entendeu.
Essa verdade é perigosa, porque é libertadora, não exige uma revolução armada, não precisa de líderes ou partidos, apenas precisa que cada indivíduo recuse a mentira. E é por isso que cada revelação que você compartilha é como um golpe no alicerce deles. Eles não têm como impedir a expansão dessa consciência sem se revelarem de forma tão óbvia que o mundo inteiro perceberia. Se você chegou até aqui, entenda. Isso não foi coincidência. Esta mensagem encontrou você porque existe algo prestes a acontecer na sua vida. Uma nova fase, uma vitória pessoal, a conquista da sua casa, a mudança que você tanto esperou. Está mais perto do que você imagina. E agora você tem a chance de transformar este momento em um ato profético. Não é apenas um gesto, é uma confirmação ao universo, ou a Deus, de que você está pronto para receber. Clique no botão Valeu Demais e faça a sua contribuição simbólica, seja de 1, 10 ou até 100 reais. O valor não importa. O que importa é o significado. Esse ato é uma chave espiritual. É você dizendo, eu creio, eu estou pronto, eu recebo. É um movimento de fé que abre portas e atrai o que já está sendo preparado para você. Acredite. O gesto que você faz aqui é um sinal que ativa o próximo capítulo da sua história. E para selar esse momento, escreva nos comentários: a vitória é minha. Porque quando você declara e age em alinhamento, o impossível começa a se mover a seu favor. Talvez você tenha se perguntado por que sua vida pareceu, em tantos momentos, um campo de batalha mais intenso do que o de outras pessoas. Não é paranoia, não é coincidência, é estratégia. Desde cedo eles perceberam algo em você, algo que nem você compreendia totalmente. Uma força que não podia ser comprada, um olhar que não podia ser enganado, uma coragem que não podia ser domada. Isso fez de você uma ameaça antes mesmo que tivesse consciência do próprio poder. Então vieram os ataques sutis. Pessoas que pareciam amigas, mas minavam sua confiança. Situações que drenavam sua energia antes que você pudesse se fortalecer. Mensagens repetidas, vindas de todos os lados, dizendo para você se conformar, se calar, se encaixar. Cada derrota, cada perda, cada golpe psicológico tinha um propósito: fazer você duvidar de si a ponto de nunca levantar a cabeça. E por um tempo, pode ter funcionado. Pode ter havido momentos em que você quase acreditou que não valia a pena lutar. Mas é aí que está o erro deles. Em vez de destruir você, esses ataques moldaram algo indestrutível. A cada golpe, você aprendeu a ler as intenções por trás dos sorrisos falsos. A cada queda, você treinou sua capacidade de se levantar mais rápido. Eles queriam um alvo fácil, acabaram criando um adversário implacável. O sistema deles não precisa de correntes visíveis. Não há celas, não há guardas armados nas esquinas. O que existe é mais sofisticado, um mundo construído para fazer você acreditar que é livre enquanto vive preso. Educação programada para obedecer. Mídia moldada para distrair, um mercado que vende sonhos prontos para evitar que você crie os seus próprios. A prisão é mental, e é isso que a torna tão eficiente. Eles sabem que, se você perceber a estrutura, vai querer derrubá-la. Então, o jogo é garantir que você nunca perceba. Mantém você entretido, cansado, preocupado com dívidas, perseguindo metas que não têm nada a ver com a sua essência. Fazem você sentir que está escolhendo o seu caminho, quando, na verdade, as opções foram todas desenhadas para manter você no mesmo ponto. É a Matrix disfarçada de vida normal. Mas quando você começa a notar as repetições, as incongruências, as promessas que nunca se cumprem, o feitiço perde força. O controle deles só existe porque você aceita as regras. E quando deixa de aceitar, todo o castelo de cartas começa a desmoronar. Nenhuma das batalhas que você enfrentou foi acidental.
Cada perda, cada traição, cada momento de desespero foi colocado no seu caminho para quebrar você antes que pudesse se tornar o que é hoje. A dor, para eles, era uma arma. Para você, tornou-se forja. No início, parecia injusto, quase cruel demais para ser suportado. Mas à medida que as cicatrizes se acumulavam, algo mudou. Você deixou de ser vítima e passou a ser forjado como uma lâmina. A dor queimou o excesso, retirou o que não era essencial, fortaleceu cada parte sua que se recusava a ceder. Ela ensinou a resistir quando tudo mandava desistir. Agora, a mesma dor que eles esperavam que fosse sua ruína é a sua fonte de poder. Eles não conseguem mais usar contra você aquilo que moldou sua essência. E isso os assusta profundamente, porque significa que não tem mais armas que possam atingir o seu núcleo. Enquanto você acreditava que enfrentava apenas situações isoladas, problemas passageiros ou fases ruins que qualquer pessoa poderia viver, algo muito mais profundo acontecia nos bastidores. Você não estava apenas lidando com desafios comuns, estava inserido em uma guerra meticulosamente planejada, uma guerra que não precisava de tanques, armas ou soldados uniformizados para causar destruição. Ela acontecia em silêncio, em locais que você não podia ver, usando métodos que você não conseguia identificar. O campo de batalha era sua mente, suas emoções, seu espírito. Cada pensamento de dúvida que aparecia do nada não era fruto do acaso. Era resultado de anos de condicionamento para enfraquecer a sua confiança. Cada sensação de cansaço inexplicável, cada perda que parecia calculada para acontecer no momento mais importante, cada pessoa que surgia em sua vida apenas para sugar sua energia, tudo fazia parte de uma engrenagem invisível, criada para impedir que você se fortalecesse o suficiente para perceber a verdade. O inimigo não se apresentava de forma direta, porque sabia que, se o fizesse, você se prepararia para lutar. Ao invés disso, infiltrava-se nas brechas da sua rotina, se disfarçava de amigo bem-intencionado, de notícia inofensiva, de preocupação normal, até que você não conseguisse mais diferenciar o que era realmente seu do que havia sido plantado em você. Essa guerra não tinha datas marcadas, não dava trégua nos finais de semana, não enviava avisos. Ela era constante, silenciosa e extremamente eficiente porque usava você contra você mesmo. Criava padrões de pensamento que o faziam hesitar, adiar, se culpar, se diminuir. E quanto mais você aceitava esses padrões como parte natural da vida, mais preso ficava no jogo deles. Mas agora você está consciente, agora você percebe que nada foi coincidência, que as quedas repetitivas não eram fruto de azar, mas parte de uma estratégia para mantê-lo ocupado demais para perceber a prisão invisível. E essa percepção é a primeira grande vitória que você conquista nessa guerra, porque um inimigo não consegue manipular alguém que vê claramente suas táticas. A partir daqui, você não caminha mais no campo de batalha como um alvo despreparado, mas como alguém que conhece o terreno, identifica as armadilhas e, principalmente, não se deixa conduzir por caminhos planejados para a sua derrota. Quando eles perceberam que não conseguiriam destruir você, quando cada ataque e tentativa de apagamento falhou, restou a eles um último recurso: tentar ser você. E essa talvez tenha sido a estratégia mais dissimulada de todas, porque não se tratava mais de confrontá-lo diretamente, mas de absorver o que você tinha de mais autêntico. No início, vinham com risadas de desdém, dizendo que seu jeito era estranho, que suas ideias eram impraticáveis, que sua visão era impossível. Mas nos bastidores observavam cada gesto, cada palavra, cada movimento seu. Estudavam você como alguém que analisa uma obra de arte que não pode ser comprada, tentando encontrar um modo de reproduzir suas cores sem entender a verdadeira técnica por trás delas.
A sua essência, porém, não é um conjunto de características superficiais que pode ser imitado com treino ou prática. Ela nasce de uma conexão profunda entre aquilo que você viveu, aquilo que suportou e aquilo que construiu internamente apesar das tempestades. Eles podiam copiar suas palavras, mas não carregavam a história que lhes dava peso. Podiam imitar seus gestos, mas não transmitiam a energia que os movia. O que eles exibiam era uma sombra pálida, um reflexo opaco, enquanto você era a fonte luminosa que inspirava aquela tentativa falha de reprodução. E o mais curioso é que quanto mais tentavam se apropriar de partes suas, mais deixavam evidente a própria ausência de autenticidade, como máscaras que escorregam com o tempo e revelam o rosto vazio por trás. Essa obsessão por tomar algo que nunca lhes pertencerá é a prova mais clara do valor que você carrega. Porque se fosse insignificante, eles não gastariam energia tentando moldar-se à sua imagem. O fato é que, por mais que se vistam como você, falem como você ou se apresentem como você, nunca conseguirão sustentar essa ilusão. No fundo, eles sabem disso. Sabem que há um fogo que não pode ser fabricado, uma presença que não pode ser ensaiada, uma força que só é conquistada vivendo tudo o que você viveu. E isso os consome, porque a cada dia que passa, a diferença entre o que é real e o que é falso se torna mais evidente para todos ao redor. Desde o início, eles entenderam que o controle físico sobre você seria temporário, limitado, frágil. Nenhuma prisão é eterna quando a mente se recusa a permanecer nela. Por isso, abandonaram a ideia de correntes visíveis e escolheram a arma mais eficaz e duradoura: o medo. O medo não precisa de guardas, não precisa de muros, não precisa de ordens explícitas. Ele se instala dentro de você e passa a trabalhar por eles, como um parasita invisível. Faz você pensar 2 vezes antes de agir, retroceder quando deveria avançar, calar quando deveria falar. E para eles, não há nada mais conveniente do que ver você censurando a si mesmo. O medo que implantaram não era sempre direto. Não vinham dizendo, não faça isso. Vinham com histórias, exemplos, lições, travestidas de conselhos, todos cuidadosamente escolhidos para convencê-lo de que ousar seria perigoso, arriscar seria tolice, confiar em si mesmo seria um erro fatal. Alimentaram em você o receio do julgamento, o pavor de errar, a ansiedade de não ser aceito. E enquanto você acreditava estar apenas sendo prudente ou evitando problemas, estava, na verdade, obedecendo às regras deles sem nem perceber. Mas o que eles jamais previram é que o medo, uma vez reconhecido, perde boa parte de seu poder. Quando você o encara de frente, percebe que muitas das ameaças que pareciam montanhas eram apenas sombras projetadas na parede. E é nesse momento que o jogo vira. Porque eles podem tentar reforçar as ilusões, mas não podem apagar a lembrança de quando você percebeu que nada daquilo era tão sólido quanto pareciam querer que fosse. A partir desse instante, você começa a agir apesar do medo. E é isso que os apavora. Não porque você se tornou invencível, mas porque deixou de se paralisar diante das narrativas que eles construíram para manter você imóvel. Eles não lutaram tanto contra você apenas por quem você era no momento, mas por quem poderia se tornar. Desde cedo, perceberam que seu crescimento significaria o desmoronamento de estruturas inteiras. Seu potencial não se limita a transformar sua própria vida. Ele inspira e desperta outros como um fogo que se espalha rápido demais para ser contido. E é exatamente por isso que, para eles, impedir sua ascensão era uma questão de sobrevivência. Cada passo que você dava na direção da sua verdadeira força significava um golpe contra o sistema que mantinham de pé. Sua presença tem um efeito que vai além do que você pode medir. Quando você se mantém firme, mostra que não é necessário se curvar para existir. Quando fala, mesmo sem gritar,
Deixa claro que não é preciso pedir permissão para dizer a verdade. Quando se recusa a aceitar a mentira, expõe não apenas a farsa, mas a fragilidade daqueles que dependem dela para se sustentar. É por isso que, nos momentos em que você mais cresce, as reações deles se tornam mais desesperadas, porque sabem que o tempo está se esgotando. A ironia é que eles mesmos ajudaram a moldar a versão de você que tanto temem. As tentativas de sufocar seu potencial apenas o tornaram mais resiliente. O que nasceu para ser sua prisão tornou-se seu campo de treinamento. Agora, cada movimento seu carrega um impacto multiplicado, e cada vitória sua ecoa além de você. Sua ascensão não é apenas pessoal, ela é um evento que repercute em todo o ambiente ao seu redor. E é essa repercussão que eles não podem permitir, porque significa que, ao invés de um inimigo, você se tornou um catalisador de mudanças que podem derrubar tudo o que eles construíram. Desde que você se entende por gente, houve uma sensação que nunca conseguiu ignorar, a de que não se encaixava completamente em lugar nenhum. As conversas pareciam superficiais demais, os caminhos seguros pareciam estreitos demais, e a vida que ofereciam como modelo parecia pequena demais para o tamanho dos seus sonhos e da sua percepção. Isso não era defeito, e sim evidência de que você nasceu para andar em outra frequência. Enquanto a maioria buscava conforto em seguir o grupo, algo dentro de você buscava significado, propósito, direção própria. Esse não pertencimento, no entanto, foi usado contra você. Fizeram você acreditar que estar fora do padrão significava estar errado, que pensar diferente era motivo de vergonha, que não se adaptar era sinônimo de fracasso. Mas a verdade é que todo líder, todo pioneiro, todo agente de mudança passou por esse mesmo isolamento antes de ver seu caminho reconhecido. O mundo não entende quem vem para quebrar paradigmas enquanto eles ainda estão de pé, e é justamente essa incompreensão inicial que fortalece aqueles que persistem. O destino de quem não pertence à multidão não é vagar perdido. É guiar aqueles que ainda não perceberam que estão prontos para sair dela. Você não foi feito para caminhar no meio, mas para abrir trilhas. E quando finalmente aceita isso, a solidão deixa de ser peso e passa a ser armadura. O olhar que antes buscava aprovação passa a buscar apenas clareza de direção. E nesse momento, você para de tentar caber em moldes pequenos e começa a construir algo grande o suficiente para que outros também possam sair da prisão invisível e caminhar ao seu lado. Quantas vezes você sentiu que não estava pronto? Quantas vezes olhou para si mesmo e achou que precisava de mais tempo, mais preparo, mais sinais claros de que o momento havia chegado? Essa espera, na maioria das vezes, não nasceu de prudência verdadeira, mas das sementes de dúvida plantadas por aqueles que queriam ver você parado. O inimigo sabia que quanto mais você esperasse pelo momento perfeito, menos chances teria de realmente agir. E enquanto isso, eles continuavam moldando o mundo ao redor para manter a sua força adormecida. A verdade é que não existe momento perfeito. A vida nunca vai lhe entregar um convite dourado dizendo, agora é seguro. Cada dia gasto na espera é um dia em que eles ganham terreno. Um dia em que a sua voz deixa de ser ouvida. Um dia em que a mudança que você poderia causar é adiada. E essa é a armadilha. Fazer você acreditar que ainda não é suficiente, quando na realidade tudo o que precisa para começar já está dentro de você há muito tempo. Você não precisa de aprovação, de autorização ou de condições ideais. Precisa apenas de decisão. E agora o tempo deles acabou. A espera terminou porque você finalmente percebeu que não existe vantagem em adiar. O mundo não precisa de você pronto no sentido perfeito, precisa de você disposto. Disposto a agir, disposto a enfrentar as consequências, disposto a caminhar mesmo sem ver todo o trajeto. Essa disposição é o que muda tudo. É ela que quebra a inércia e obriga o sistema a reagir à sua presença.
Sua hora não é amanhã, não é quando todas as portas estiverem abertas, é agora. E cada passo dado nesse instante é uma declaração de que você não será mais controlado pela espera que eles criaram para mantê-lo quieto. Assim que percebem que você está rompendo os ciclos, algo curioso acontece. Aqueles que se afastaram, que duvidaram, que até riram de você, começam a voltar. No início, podem vir com um ar arrependido, com palavras que soam como pedidos de desculpa, tentando criar a impressão de que agora enxergam o seu valor. Mas essa volta raramente é sincera. Na maioria das vezes, é movida pelo medo de perder definitivamente o acesso à sua energia, à sua influência e ao que você está construindo. Eles sabem que, se não agirem rápido, você se afastará a ponto de não poderem mais tocá-lo. Por isso, tentam reentrar na sua vida pela porta mais vulnerável, a da memória afetiva. Usam lembranças antigas, laços emocionais, histórias compartilhadas para enfraquecer a barreira que você ergueu. Podem se apresentar como apoiadores, como se agora estivessem do seu lado. Mas por trás dessa fachada existe o mesmo objetivo de antes: puxar você de volta para o nível onde eles se sentem confortáveis e no controle. E é por isso que, nesse estágio, sua vigilância precisa ser redobrada. Não basta identificar inimigos declarados. É preciso reconhecer inimigos disfarçados de aliados. Aqueles que aparecem sorrindo, mas escondem o mesmo interesse de sempre: limitar o seu avanço. E aqui vai a verdade dura. Se alguém não esteve com você quando tudo era escuro, não merece estar ao seu lado quando tudo se ilumina. Fechar essas portas não é frieza, é proteção. É a garantia de que a nova versão de você, construída com tanta luta, não será arrastada de volta para os escombros de onde saiu. Eles tentaram de todas as formas colocar um freio em você. Tentaram controlar sua fala, direcionar suas ações, manipular suas emoções. Usaram medo, culpa, vergonha, comparações, qualquer ferramenta que pudesse criar barreiras internas e fazê-lo desistir por conta própria. Mas existe algo que eles nunca conseguiram tocar: o núcleo da sua força. Esse centro que vem da soma de todas as dores que você superou e de todas as vitórias que conquistou contra a maré, sempre esteve além do alcance deles. Essa força não nasceu pronta. Ela foi construída nas madrugadas em que você pensou em desistir e não desistiu. Nas perdas que pareciam definitivas, mas que abriram portas que você nem imaginava existir. Nos momentos em que a própria vida parecia estar contra você, mas você seguiu caminhando mesmo assim. É essa força que eles não conseguem compreender, porque não vem de algo que possa ser dado ou tirado. Vem do que você se tornou ao atravessar cada batalha. E quanto mais você reconhece que essa força é sua e intransferível, mais o poder deles se dissolve. Porque todo o controle que tinham dependia de você acreditar que precisava deles para seguir em frente. Quando essa ilusão cai, o jogo acaba. E é exatamente aí que mora o medo deles. No momento em que você percebe que não precisa mais da permissão de ninguém para existir como é, falar como pensa e agir como acredita. Existem momentos na vida que não podem ser desfeitos. Instantes em que uma única revelação muda tudo e não há mais como voltar ao estado anterior. Esse é o efeito que a verdade causa, quando finalmente atravessa todas as barreiras de mentiras construídas para manter você preso. É como se, de repente, a paisagem que você sempre viu ganhasse novas cores, revelando passagens secretas e armadilhas escondidas. Você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos, conexões que antes não faziam sentido. Essa revelação não vem como um clarão dramático de filme. Muitas vezes, ela chega como uma série de pequenas percepções que se acumulam até que não seja mais possível negar. E quando isso acontece,
É como se todas as correntes invisíveis que o prendiam começassem a se desfazer uma a uma. Correntes feitas de medo, de conformismo, de narrativas pré-fabricadas. Correntes que pareciam tão sólidas, mas que agora você vê que eram sustentadas apenas pela sua aceitação. E o mais poderoso é perceber que, uma vez livres, essas correntes não podem mais ser recolocadas, porque não há como prender alguém que já viu o tamanho da própria força. Eles podem tentar criar novas ilusões, mas nunca mais conseguirão recriar a mesma prisão, porque agora você sabe onde ficam as portas e como abri-las. Chega uma hora em que todas as tentativas deles se esgotam. As mentiras não colam mais. As ameaças não causam efeito, as manipulações não encontram brechas para entrar. Esse é o momento em que o jogo realmente acaba para eles. Não porque deixaram de existir, mas porque perderam a única coisa que os mantinha no controle: o seu consentimento. É nesse ponto que eles percebem que nada do que façam será suficiente para retomar o que perderam. Esse momento não é marcado por fogos de artifício, nem por uma vitória barulhenta. Ele acontece em silêncio, dentro de você. É a paz que surge quando você entende que não há mais volta, que o pior já passou, que agora o que resta é avançar sem olhar para trás. Eles podem tentar cutucar, provocar, criar distrações, mas nada disso importa mais, porque você não está mais jogando o jogo deles. Você criou o seu próprio tabuleiro, com suas próprias regras, e a única maneira deles participarem é aceitando o que você construiu. E é aqui que tudo se inverte. Antes, era você quem reagia às investidas deles. Agora, são eles que reagem aos seus movimentos. Antes, era você quem temia o próximo golpe. Agora, são eles que temem o próximo passo que você dará. Esse é o encerramento que eles sempre quiseram evitar. E é a confirmação de que, apesar de tudo que fizeram, você venceu.